Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos político/policiais que estão movimentando as redes sociais nessa segunda-feira, além de veículos de comunicação. Tudo porque, você já sabe, José Luiz da Atena, candidato à Prefeitura de São Paulo, desferiu uma cadeirada no também candidato Pablo Marçal, em pleno debate ao vivo na TV Cultura. Esse episódio está gerando repercussões eleitorais, policiais, civis e jornalísticas. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens muito interessantes que ressaltam alguns aspectos dessa história toda e abordar também o que diz a lei, o que diz o Código Penal diante de uma agressão que foi praticada ali ao vivo. Isso vai dar cadeia para alguém? Como é que o juiz deve reagir diante de um fato como esse? Bom, vou conversar com vocês sobre isso tudo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, do nosso chat, compartilhe os nossos vídeos e sempre dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos lá. Então, gente, olha, todo mundo ficou perplexo, né? Com o que aconteceu. Nós nunca tínhamos visto isso, sobretudo um debate para disputar a eleição de prefeito da maior cidade da América Latina, né? Eu fiz uma enquete logo de manhã cedinho e coloquei aqui no ar, já tem mais de 14 mil votos. Eu perguntei para as pessoas que frequentam aqui, passam aqui no nosso portal, como elas reagiriam diante da seguinte pergunta. Caso você fosse juiz para julgar a agressão de cadeirada que da Atena desferiu Marçal, como você decidiria? Eu coloquei 3 alternativas. A primeira alternativa, absolveria da Atena. Ele foi provocado. 61% aqui dos nossos inscritos responderam isso. 3% responderam que condenaria da Atena. Ele extrapolou. E 36% condenaria ambos, pelo que nós vimos lá, né? Bom, e nós estamos vendo o que como desdobramentos. Revelações, né? Que, de fato, por mais que a gente trace ali alguns aspectos jornalísticos, eleitorais, políticos e criminais, o que nós vimos foi um vigarista provocando uma outra pessoa e recebendo, em função da provocação que fez, uma cadeirada. E aí tem vários aspectos aí que revelam que existe uma vigarice, um estelionato e uma covardia por trás do comportamento de Pablo Marçal. Estou justificando a cadeirada que ele levou? Não. Eu estou apenas colocando o panorama para mostrar para vocês como um juiz enxergaria tudo aquilo que nós enxergamos e como a lei trata exatamente desse tipo de questão. Bom, matéria aqui no UOL. Marçal vai para o hospital após agressão de da Atena e cancela a agenda de segunda-feira. Bom, Marçal chama de tentativa de homicídio cadeirada de da Atena e diz que sente compaixão pelo tucano. Então, ele dá respostas ou ele dá declarações extremamente estudadas, né? Nessa aqui ele tenta se colocar como uma vítima, né? Que da Atena tentou matá-lo, né? E nós vimos que não foi isso, né? Não dava para tanto. Ele tem quase a metade da idade de da Atena, que é uma pessoa de 70 anos. Do ponto de vista jurídico, ele é um idoso. Então, ele provocou um idoso e recebeu ali uma retorção, como a gente diz no direito, né, daquilo que ele provocou em relação ao idoso. E ele diz que sente compaixão, se colocando como santinho e, ao mesmo tempo, como vítima, né? Esse discurso engana alguém? Nós vimos que o comportamento de Pablo Marçal, um cara que ficou milionário na vida, é um comportamento que tem uma origem já em prática de crimes contra pessoas hipossuficientes, pessoas pobres, aposentados, donas de casas, pessoas incautas que tiveram as suas contas invadidas com uma articulação de uma quadrilha em que Marçal era uma pessoa estratégica. A vida dele começou aí. E aí ele foi condenado e não foi para a cadeia por uma questão processual. Houve uma prescrição e ele acabou sendo beneficiado em função disso. Bom, o que nós vimos lá ontem, na hipótese mais grave, a gente pode classificar como tendo sido uma lesão corporal. Isso vai ter que ser provado. Ele foi fazer exame de corpo de delito, né, certamente, para verificar ali se ele ficou incapacitado,
se ele perdeu algum sentido, membro ou função, para haver uma classificação do tipo de lesão corporal que ele sofreu, que ele teria sofrido. Que podem ser lesões corporais leves, levíssimas, graves ou gravíssimas. O Código Penal trata dessa questão no artigo 129, que diz que é lesão corporal ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, processualmente isso dá juizado especial criminal. Seria uma lesão de menor potencial ofensivo. Bom, mas existem outros tipos de lesão. Se a lesão gera uma incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, que não é o caso, né? O Marçal não vai deixar de fazer nada por 30 dias, né? Se sofreu perigo de vida, dificilmente a gente pode classificar que aquela cadeirada naquela região ali representou um perigo para a vida dele. Causou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Provocou aceleração de parto no Pablo Marçal? Provavelmente não, né? Então, isso daria, se fosse classificada nessas circunstâncias, uma reclusão de 1 a 5 anos. E se fosse uma lesão que resultasse em incapacidade permanente para o trabalho, que não foi o caso, enfermidade incurável, que não foi o caso, perda de inutilização de membro, sentido ou função, também não foi o caso, deformidade permanente, não foi o caso, ou aborto, isso daria uma pena maior. E também se fosse uma lesão que provocasse o resultado morte, que não aconteceu também, né? Mas existe um parágrafo no Código Penal que trata de lesões ou de crimes privilegiados. É aqueles crimes que acontecem, mas que são precedidos, são antecedidos de uma injusta agressão. Diz aqui o parágrafo 4º. Isso também vale para crimes contra a vida. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, imagine só o tamanho dessa sanção aqui, que mais grave, numa lesão corporal leve, poderia ser atribuída à Datena. Uma detenção de 3 meses a 1 ano, mas o juiz ainda pode reduzir essa sanção de até 1/3, ou seja, não daria absolutamente nada, né? Para a cadeia isso não vai dar. Mas o Marçal está fazendo uma farofa em cima disso, muito grande, querendo tirar proveito político. As cenas todos nós já vimos. E eu mostrei aqui para vocês, no nosso vídeo anterior, se você não assistiu, um trecho em que Marçal faz uma agressão muito violenta, absolutamente descarada contra o Datena. E o Datena ali foi a gota d'água que motivou a que ele tivesse esse ato, né? E gastam milhões, ele que todos nós vimos, né? Todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. É um mau-caratismo muito grande, né? Respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. Depois, na sequência, gente, o Datena pega uma outra cadeira, né? Para dar no Pablo Marçal de novo. Olha só essa cena aqui, que passou muito despercebidamente, para vocês perceberem o perfil do Pablo Marçal. Logo depois desse entreveiro, uma câmera de alguém que estava lá nesse debate mostra a seguinte situação. O Datena ainda continua a gritar com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, aqui está muito difícil de ver, mas o blazer dele é um blazer azul e a calça é a calça mais clara. Mas vocês vão ver na dinâmica aqui, nesse momento aqui, ó, o Marçal está discutindo com o Datena, mas o Marçal tem 2 seguranças brutamontes na sua posição à direita e à esquerda, e depois tem mais 2 na retaguarda, ali fazendo um paredão de 4 seguranças. Então, o Pablo Marçal é esse tipo de valentão, que fica atacando uma pessoa muito mais velha do que ele, um idoso, mas com 4 brutamontes. E levando em consideração as ramificações criminais que o partido de Pablo Marçal possui, evidentemente é uma segurança que bota medo em qualquer pessoa, né? E o Marçal, ele subestimou o perigo, porque ele achou que com esse tipo de segurança, esses brutamontes, ele estaria impune, ele poderia fazer uma agressão
que não aconteceria absolutamente nada. Ele posaria ali como destemido para os seus eleitores incautos. O Pablo Marçal, ele está querendo fazer uma coisa bizarra, né? É pegar a escória da extrema-direita, as pessoas que estão sendo dissidentes de uma figura que eles ainda seguiam ou seguem, como a figura do inelegível. Então, veja aonde é que ele está buscando algum tipo de apoio político. E aí, vai se vitimizando, publicou essa foto aí que todo mundo já está repercutindo como um sinal do estelionato, o que ele está querendo praticar do ponto de vista eleitoral. Ele pôs aqui com uma pulseirinha esverdeada, que nos protocolos médicos mostra que é uma figura que não tem absolutamente nada. O cara chegou ali com um resfriadinho, aí ganhou uma pulseira amarela para ser atendido. E aí, gente, uma situação que mostra a calhordice, me desculpem a expressão, tá? Essa foto aqui que foi divulgada, evidentemente, a foto divulgada pelos assessores do Pablo Marçal. E a foto foi divulgada, se vocês observarem, aqui nesse cantinho aqui, olha, tem um monte de letrinhas, um monte de informaçõezinhas ali, né? O que é? É o CNPJ do PRTB. Ou seja, ele está pegando uma foto desse que foi montada pelo cenário ali, pelos seus auxiliares, e está publicando como parte de uma propaganda eleitoral. Então vocês vejam se essa criatura tem um pingo de ética, um pingo de decência, um pingo de pudor. Nós já sabemos que não. Isso não significa que, mais uma vez, né, eu esteja aqui apoiando que as pessoas saiam dando cadeiradas umas nas outras. Mas do ponto de vista do direito penal, esse tipo de situação vai ser enxergado pelo juiz como uma retorção. Retorção é quando alguém provoca a pessoa, fica provocando, e de repente isso é considerado uma agressão verbal e ela sofre um contra-ataque. Isso é chamado retorção. Muitas vezes, quando há vias de fato, pessoas brigam, o juiz ali condena os dois ou absolve os dois, absolve todos os dois, dependendo do tipo de lesão. Faz ali uma composição civil, enfim. As repercussões dessa história aí, nós veremos nos próximos capítulos. Mas eu acho muito pouco provável que o Pablo Marçal consiga, do ponto de vista do dano moral, uma indenização muito grande em relação à Datena pelos fatos todos que estão sendo expostos ali. Então eu acho que a coisa ali vai ficar no 0 a 0. Não consigo enxergar ali um juiz ali pendendo a mão mais para um lado ou mais para o outro lado, não. Acho que vai ficar por aí. Agora, do ponto de vista eleitoral, a coisa está uma grande interrogação. Porque nós não sabemos, as pessoas que estavam indecisas, como essas pessoas decidirão o voto para prefeito de São Paulo. E nós não sabemos também, as que já tinham definido os seus votos, se essas pessoas vão mudar os seus votos, se haverá ali alguma modificação naquilo que a gente imagina ser um voto útil. Portanto, nós saberemos, teremos respostas a essas interrogações nas próximas pesquisas eleitorais. Bom, meu propósito aqui foi jogar mais esses aspectos aqui para contribuir com a análise do que está acontecendo e mais tarde a gente volta. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!